Pessoal, no final, então, da gravação, a gente vai ter esse trabalho aqui, tá? Vou deixar os arquivos para vocês disponíveis lá no Teams, mas basicamente a gente criou uma animaçãozinha aqui, em formato de banner, e também deixou esse cabeçalho responsivo até certo ponto, né? A gente vai ter que ajustar aí alguns detalhes, mas por enquanto vai ser esse daqui. Ah, e também a gente adicionou a localização do evento do GeekFest. Vamos fazer lá. Pessoal, para essa atividade, eu tenho aqui algumas mídias, né, algumas imagens, e eu criei essa pastinha atividade. Dentro dessa pasta atividade, eu vou ter essa pasta mídias, ó, então vou jogar ela aqui dentro, tá? E essa pasta atividade eu vou abrir, então, vou abrir ela dentro do Visual Studio. Open Folder, vou localizar ela aqui, selecionar a pasta atividade, né? Em atividade, eu vou criar um arquivinho index.html. Aqui já vou colocar exclamação e Enter. Então, ele criou o cabeçalho aqui da nossa página, HTML. Linguagem, já vou alterar para PTBR. E o nome do title aqui, eu vou colocar GeekFest. O nosso site vai ser praticamente baseado aqui em 3 elementos, né? A gente vai ter o header, vai ter conteúdo, main, e vai ter footer, tá? Então, nossa página vai se basear apenas dentro dessas 3 tags aqui. Dentro de header, eu vou ter uma imagem, que a gente vai utilizar de logo, e vai ter uma UL, né? Uma lista, onde a gente vai criar ali os itens de menu. Na imagem, eu vou buscar uma dessas mídias aqui, ó, que é a logo do GeekFest. Então, dentro de Source aqui em imagem, eu vou colocar mídias, /logo GeekFest 2021.png. Então, a gente pode renomear esse arquivo todo aqui e colocar apenas logo. E na minha UL, eu vou fazer aqui 3 itens para essa lista. Vou colocar aqui principal, evento e programação. Dentro de cada uma dessas LIs, a gente vai colocar outros elementos. Mas, por enquanto, a gente só escreveu o principal aqui para visualizar esse elemento aqui, lista, para a gente visualizar o comportamento, então, do item dessa lista. Vamos salvar. Embaixo de title, eu vou fazer a referência, né, para o nosso arquivo CSS. Então, digitei link, dei o Enter. Ele completou todo esse esqueleto aqui para mim. E agora eu vou colocar estilos/estilo.css. Vou segurar o Ctrl do teclado e clicar com o botão esquerdo do mouse em cima desse link. Ó, ele vai criar aqui. Deu um erro, né? Esse arquivo não existe. E habilitou aqui para a gente criar. Ó, criar arquivo. Então, pronto. Então, eu tenho aqui uma pastinha estilos, com um arquivo estilo.css, onde a gente vai estilizar nosso HTML. Mídias, eu tenho aqui algumas imagens. E o nosso index.html. Aí já vamos visualizar, ver como que está ficando, né? Então, esse aqui é o nosso arquivo, é a nossa página, por enquanto. No CSS, a gente já vai estilizar aqui a cor de fundo. Vamos colocar background black e color white. Vamos ver se está funcionando, ó, legal, né? Alterei a cor de fundo e a cor do texto aqui. O header, eu já vou configurar ele. Primeiro, vamos colocar aqui background color azul para visualizar o meu header na nossa página. Então, todo esse tamanho aqui, essa parte azul, é o nosso elemento header. Vamos falar que o nosso header tem uma altura máxima de 300 pixels. Tá? Então, o nosso header tem 300 pixels. Ou seja, vem até aqui, esse finalzinho aqui do azul, ó, mas a minha imagem ela está passando, porque eu não estou dimensionando, né, não estou explicando para o nosso HTML qual o tamanho da minha imagem. Então, eu vou colocar meu header, image, que a imagem está dentro de header. Vou falar que a altura dessa imagem, dessa logo, é de 100%. 100% do quê? Se a nossa imagem está dentro do header, então é 100% desses 300 pixels aqui. Tá? Então, agora a gente já ajustou a nossa imagem, a logo, né, dentro do header. A nossa UL, vamos colocar aqui, header, UL. Primeiro eu vou tirar esses marcadores que a gente tem aqui ao lado de cada um dos itens, tá? Então, list style none, salvar. Agora sumiu, né, aqueles marcadores. Bom, então agora vamos colocar essa UL, né, essa lista, dentro do nosso header. Ela está dentro do nosso header, mas a nossa imagem está empurrando a nossa lista para baixo. Eu quero que ela fique ao lado. Eu vou usar a propriedade flex dentro do header. Então, display flex, salvar. Agora a nossa lista está seguindo aqui na mesma linha, né, está dentro do nosso header. Essa propriedade flex, eu vou colocar aqui vou repetir essa imagem aqui várias vezes, ó, só para a gente entender como que a propriedade flex funciona. Tá? Então, eu criei aqui várias imagens. Ó. Como o meu header tem essa propriedade flex, ele vai sempre alinhar todos os itens ao lado aqui, e, se necessário, ele cria essa barra de rolagem. Tá? Vai ficar todos os elementos do header vão ficar na mesma direção, aqui em linha. Se eu quisesse que ficasse em colunas, eu teria que colocar aqui flex direction, column. Então, agora eu criei uma coluna, e todos os elementos vão se ajustar aqui de alguma forma dentro dessa coluna. Por enquanto, a gente não vai utilizar isso aqui. Tem também uma propriedade interessante que é flex graph. Se o meu elemento não couber aqui ao lado, ele vai quebrando, ó, vai criando outras linhas, né? Vai colocando os elementos aqui lado a lado. Vamos mexer na tela aqui, ó. Vai se ajustando a tela, tá? Então, a gente vai usar em algum outro momento.
Por enquanto não, então vou tirar aqui também, Flex Wrap, salvar. Deixa eu apagar esse excesso de imagens de logo aqui, eu quero apenas uma. Vou ajustar minha tela para ficar meu navegador ao lado aqui do meu código. Pronto. Então agora a gente tem que ajustar aqui a nossa UL, né? Vamos estilizar um pouquinho o nosso menu aqui. Eu vou colocar a mesma propriedade Flex na minha UL, tá? Salvei. Então agora a gente percebe que os nossos itens ficaram lado a lado. Vou colocar cores para a gente enxergar melhor. Por exemplo, aqui o background do header é azul, né? Vou colocar cores aqui para a gente entender como estão se ajustando aqui os nossos elementos na tela. Então, essa cor de background marrom aqui é o tamanho da nossa UL. E agora, eu vou criar aqui também a header, UL, LI. E vou escrever aqui background color. Vou colocar uma outra cor aqui. Então, com essa cor background color, a gente consegue enxergar a nossa LI. Como estão bem colados aqui, eu vou colocar uma margem na nossa LI. Ó. Então, margem, vou colocar margem 30px, salvei. Tá? Então, agora eu coloquei um espaçamento entre as nossas LIs. Ó. Vamos tirar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. 30 pixels está muito, eu vou colocar 20. Depois a gente vai alterar de novo. Então, tem uma margem aqui de 20 pixels entre cada um dos elementos. Esse espaçamento está esquisito, tá? Então, o que a gente vai fazer? Logo no começo aqui, ó, no asterisco, né? Eu vou colocar aqui a margem é 0. Então, tudo que eu colocar nesse asterisco vai ser uma regra para todo o nosso código. Padding 0. Então, todos os elementos estão com margem 0, com espaçamento interno 0 também. Se eu quiser alguma coisa diferente, eu tenho que ajustar em cada um dos elementos. Então, eu coloquei aqui margem 20 pixels na minha LI, então ele vai obedecer essa regra aqui. Se eu tirar, ó, tá? Então, agora eu só estou enxergando a cor da minha LI, porque não tem margem nenhuma, não tem espaçamento nenhum. Tá? Vou voltar aqui, margem 20 pixels. E a gente já pode alinhar esses itens aqui, ó, principal, evento e programação, colocar alinhado ao centro. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou colocar a minha LI com a propriedade DisplayFlex. E na minha UL, eu vou colocar Justify Content Center. Para alinhar, a gente já vai ver o efeito aqui. E Align Items Center, para alinhar os meus itens de lista verticalmente ao centro da minha UL. E tem um detalhe aqui também, ó, programação é um tamanho, evento é outro e principal é outro. Vamos colocar que a nossa LI tem uma largura de 150 pixels. Percebam que agora criou uma barra de rolagem, né, porque os nossos elementos aqui são um pouco maiores. E vamos colocar a altura também, de 30 pixels. Tá? Com essa barra de rolagem aqui, a gente pode utilizar aquela propriedade Flex Wrap dentro da nossa UL. Tá? Então, vou colocar aqui a Flex Wrap, salvei, e agora aquela barra de rolagem subiu, e eu vou aumentar minha tela aqui, ó. Isso vai ser legal para a responsividade aqui do nosso site. Então, por enquanto está assim. Vou ajustar agora minha tela para a gente enxergar melhor o alinhamento. Então, agora eu tenho os itens, eu preciso alinhar o conteúdo da minha LI. Ele está alinhado à esquerda no topo. Então, vou colocar aqui, dentro da minha UL, Text Align Center. Depois, dentro de LI, eu vou colocar as mesmas propriedades aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Para alinhar todos os meus itens dentro da minha LI. E continua aquele efeito, né? Então, se não cabe aqui, ele vai descer. Essa cor verde a gente já pode tirar, porque eu já entendi aqui o tamanho, né, da nossa LI. Mas eu vou colocar uma cor diferente aqui, eu vou colocar Background Image. Em vez de Background Color, eu vou colocar Background Image. Eu vou colocar o Linear Gradiente. Vou colocar uma cor gradiente aqui, laranja e azul. Depois a gente pega as cores oficiais aí da nossa, que já foi determinado. Mas é um tom de laranja, é um tom de azul, então agora tem esse linear aqui. E também vou colocar a Border Radius 50 pixels. Vai ficar esse efeito aqui arredondado em cada uma das nossas LIs. Só falta agora a gente alinhar o nosso header. Tá? Está tudo à esquerda, né? Então vamos colocar aqui, ó, Justify Content Center, Align Center e Test Align Center. Agora a gente ajustou a nossa logo e a nossa lista ao centro aqui da nossa página, dentro daqueles 300 pixels que a gente determinou para o nosso header. O que eu vou fazer aqui agora? Eu posso alterar esse Justify Content para Space Around. Olha só, ele já tem um efeito diferente, né? Um espaçamento diferente. Tem também o Even lá e Even B. E tem o Between, tá? Que coloca cada um de um lado. Por enquanto, eu vou deixar Center. Tá? Só queria mostrar esse efeito aqui para vocês. E já posso tirar essa cor azul do nosso header. Não foi determinada uma cor azul para o nosso header. Então, a gente tem aqui, por enquanto é isso que a gente tem. Esse vermelho aqui é da nossa UL. Então, vamos tirar, porque a gente já não precisa mais. Já entendeu como é que funciona a nossa UL. A gente tem 4 cores que foram definidas pelo pessoal ali do marketing, né?
a gente tem cores para o fundo, cores para o azul, né, um tom de azul, um tom de branco e um tom de laranja. Então, em vez de ficar escrevendo aqui black, white, ou colocando hashtag a cor, a gente vai criar variáveis. Bem no começo, aqui na primeira linha do nosso CSS, então vou colocar 2 pontos root, e dentro das chaves eu vou criar algumas variáveis. A primeira vai ser chamada fundo, 2 pontos, e aqui eu coloco o valor. E aqui eu coloco o valor da nossa cor, né? Hashtag 202239. Já vou criar todas as outras variáveis, ó. Azul, 2 pontos. Então não vai ser esse azul royal, vai ser um azul um pouquinho mais fraco, ó. Um F65C2. E tem também a cor laranja. Então esse aqui é o branco. Em background color, eu não vou utilizar mais black. Agora eu vou utilizar essa cor de variável fundo, que já foi determinada aí. Como que a gente utiliza ela? Então, em vez de escrever o black, a gente vai colocar aqui var, abre parênteses, tracinho e fundo. Salvei. Aqui embaixo a gente já percebe que alterou a cor aí. Essa cor white, agora a gente tem uma variável para essa cor branca, né? Então vamos colocar aqui var, tracinho, branco, tá? Vai ficar bem sutil a troca aqui, não vai dar para aparecer, mas todos os valores dessas cores que a gente quiser trocar, depois a gente não tem que ficar no código procurando, né? Laranja, azul e ficar trocando. A gente vai trocar somente aqui na variável e todo o nosso site vai obedecer então essas regras. No nosso gradiente aqui que estava laranja, vou colocar var, tracinhos, laranja. E no azul, var, abre parênteses, tracinho, azul. Vamos salvar. A gente percebe aqui que já mudou, né? A cor aqui dos nossos botões. Foi o único lugar que a gente aplicou essas cores. E vamos parar de mexer aqui no header. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso código HTML. Então, o nosso header é uma imagem, uma lista. Agora, o nosso conteúdo, a gente tem várias seções. Por exemplo, section.banner. Se eu escrever assim, section.banner, o Visual Studio entende que eu estou criando um elemento section com uma classe banner. Então, vou dar um enter, e ele criou aqui o esqueletinho para mim. Depois eu vou ter outra section. Section. Vamos colocar aqui, local. Enter. Depois eu vou ter aqui, section.atrações. E enter de novo. Tá? Essas classes, banner, local e atrações, a gente vai ter que criar e estilizar. Então, vamos começar pelo banner. Vamos até o final do arquivo aqui. Ponto banner tem que ter uma altura e uma largura. Então, eu vou colocar uma cor azul aqui só para a gente enxergar. Vou colocar essa cor azul clara aqui só para a gente enxergar esse banner na nossa página. A altura dele vai ser 500 pixels. E a largura eu não vou nem colocar aqui, para que ele fique ocupando aí 100% da nossa página. Então, olha só, o nosso banner, né, é todo esse espaço aqui que a gente já reservou da nossa página, colocando a altura para ele. O nosso banner vai utilizar uma animação. Então, eu vou criar aqui, keyframes, vou criar uma animaçãozinha de slides. Como que eu crio? Keyframes, nome da animação, vou colocar slide 1, abre chaves, e eu vou criar 3 situações aqui. Eu quero que, dentro dessa animação, do início, que é 0%, até 35% dessa animação, eu quero que ocorra alguma coisa, eu quero que exiba aí uma imagem. Então, vou colocar background image, URL. Dentro dessa URL, eu vou colocar o nosso arquivo aqui. Eu peguei algumas imagens aqui da internet mesmo, para colocar de fundo do banner, né? Mas depois a gente vai ter imagens aí oficiais para o evento. Aí, voltando para o código. Minha background image vai ter essa URL. O meu estilo, CSS, né, ele está dentro de uma pasta chamada estilos, mas a imagem que eu quero utilizar está em outra pasta chamada mídias. Então, como que eu vou chamar essa imagem? Primeiro eu coloco 2 pontos, depois a barra, para que eu consiga entrar em outra pasta. Então, mídias, barra, e aí eu coloco paisagem. Tá? Vou salvar. Vou até copiar esse código aqui e vou continuar. Então, na verdade, aqui, não era 35%, era 30%, tá? Depois, dos 35% dessa animação até 70%, 65% dessa animação, eu quero que apareça uma outra imagem. Então, em vez de paisagem 1, eu quero paisagem 2. E depois dos 70% dessa animação, até 100% dela, vou colocar essa, depois a gente muda. Eu quero uma outra imagem, que não vai ser PNG, vai ser da JPEG, mas tudo bem. Paisagem 3.jpg. Salvei. Então, agora o meu banner vai chamar essa animação. A princípio, não tem nada aqui ainda, né? Então, como que eu vou referenciar essa animação dentro do banner? Eu vou colocar animation. O nome dessa animação chama slide 1. Eu quero que ela dure em torno de 10 segundos, infinitamente. Que ela não pare. Vamos ver como é que ficou. Então, aqui a gente tem a primeira imagem,
segunda imagem, terceira imagem. Tá, legal. Mas vamos configurar aqui algumas propriedades para essas imagens. Primeiro, background repeat, vou colocar não repeat. No meu caso, as imagens são tão grandes que vai ser difícil ela se repetir, mas, via das dúvidas, a gente já coloca. Agora a gente vai colocar background position, center, para que o centro da imagem fique aí. E o size, o tamanho do background dele, que é o background size, a gente vai colocar 100%. Vamos ver como é que ficou. Tá? Não ficou legal. Ó. Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de backsize 100%, vamos colocar alto, para ele se ajustar. Olha só. A imagem se ajustou aqui à altura do nosso reader. Mas olha os espaçamentos aqui. Ó. O que está acontecendo? Está repetindo, né? Porque eu não coloquei esses mesmos comandos aqui ó, nas outras imagens. A primeira imagem está aparecendo certinho. Ó. Né? A gente vê o verde aqui aparecendo. Agora, da segunda e a terceira, já está repetindo a imagem e ela está se deslocando à esquerda. Então, vamos colocar aqui também no 2, na segunda animação, né? no segundo slide e no terceiro slide. Então, eu copiei esse mesmo código aqui ó, para o segundo, né, para a segunda situação aqui e para a terceira situação. E salvar. Então, agora, ó, as três imagens estão alinhadas, não estão mais dançando aqui na minha tela, né? Eu já posso tirar do banner essa cor azul claro, né, para enxergar aqui melhor a minha tela. E aqui em banner a gente não vai mexer mais, vamos deixar aqui por enquanto assim. E agora a gente vai para um terceiro elemento. A gente tinha então criado aqui uma classe local. Essa classe local, eu vou criar ela, então local. Vou colocar o background dessa classe com aquela variável que a gente criou. Então, se alguém mudar o tom da cor laranja, né, essa variável local vai se ajustar, então a gente não precisa ficar em todos os elementos que referenciam a cor laranja aí do nosso site. Né? Agora, o que vai ter aqui dentro do local? A gente vai ter a localização do evento, né? Onde vai ser o evento. O nosso evento vai acontecer no Centro Cultural Matarazzo. O Geek Fest vai acontecer no Centro Cultural Matarazzo. Então, eu vou buscar aqui ó, em rotas mesmo, né, dentro do Google Maps ali, como que eu faço para chegar no Centro Cultural Matarazzo aqui, ó. Tá? Então, cliquei aqui onde vai ser o centro, dentro do mapa, né? Aqui eu tenho essas opções, ó, eu estou no Google mesmo, Google Maps. Vou clicar em compartilhar, e aí tem duas opções, enviar o link ou incorporar o mapa. Eu vou clicar em incorporar o mapa, e agora eu tenho aqui ó, um iframe, né, que é o código que a gente vai colocar na nossa página, e vai criar isso daqui para a gente. Então, vou clicar copiar página, copiar HTML, volto aqui para o nosso local, dentro da nossa classe local, eu vou ter um frame. Esse frame, se vocês repararem aqui no código, ele tem 600 de largura por 450 de altura. Vamos salvar aqui o nosso código, o nosso frame, atualizar minha página. Então, depois do nosso banner, a gente tem uma classe laranja aqui, ó, uma classe local, ela é toda laranja, com o nosso mapa dentro. Né? Vamos colocar esse mapa ao centro. Ó. Vamos colocar aqui Text Align, Center, para fazer o alinhamento local aqui. Então, olha só, o conteúdo da nossa classe local está alinhado ao centro, mas está muito encostado aqui. Ó, né? Vamos ajustar essas margens. O nosso banner, ele tem aqui já esse espaço, mas ele está automático. Na verdade, a margem, a gente não configurou nenhuma margem. Né? Vamos configurar uma margem, tanto para o banner nosso aqui, quanto para a nossa classe local. Vamos colocar aqui margem 30 px no local. Olha só, já desencostou aqui né, dos cantos da nossa tela. E o nosso banner também. Tá? Vamos colocar a margem 30 pixels no banner. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó, se eu ajustar a nossa tela, com as configurações que a gente colocou, olha só, a gente consegue ajustar até certo ponto aqui, ó, a nossa página, né? Aqui em cima está funcionando os itens de menu. E basicamente vamos encerrar a atividade por aqui, tá? Vamos só acrescentar o frame, ele está encostado aqui na nossa classe laranja. Então eu vou colocar aqui, depois de local, eu vou colocar iframe. E vou falar que ele também tem margem. Margem 30 pixels também, tá? Então agora ele desencostou aqui. Vamos colocar aqueles cantos arredondados no local. Border radius 50 pixels, tá? Então criou aqui esse canto arredondado na nossa classe aqui do local. O mapinha está funcionando. Esse arredondamento aqui da borda a gente pode colocar também dentro do banner, né? Então agora aqui o nosso banner tem esse arredondamento aqui e a nossa classe local aqui também, tá? Vamos encerrar por aqui, pessoal. Um abraço. Até mais.